Eu quero ler rapidamente 3 passagens do capítulo 6 de Gênesis que os adeptos da teoria sextita costumam ignorar. Não sei porquê, mas eles costumam jogar para escanteio o que acontece nessas 3 passagens quando precisam argumentar a favor da teoria que defendem. Então, sem delonga, vamos lá. Gênesis 6, do 6 ao 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal. Desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, do 11 ao 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E Gênesis 6,17. Gênesis 6,17 diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Tudo o que há na terra expirará. E aí, a gente pergunta, né? Como pode a relação sexual entre um crente e um ímpio fazer com que Deus se enfureça também contra a natureza? Se o que aconteceu em Gênesis 6 foi um problema unicamente de imoralidade humana, né? Foi unicamente uma problemática moral no seio da sociedade daquela época, por que a natureza também foi punida? Se tudo o que aconteceu em Gênesis 6 foi um produto unicamente material, físico, né? Unicamente entre seres humanos, foi algo puramente biológico, por que a natureza também foi punida? Por que a natureza também se corrompeu? As 3 passagens que eu li deixam claro que a natureza também se corrompeu, que a natureza também foi punida, que a natureza também irou a Deus. A ira de Deus não foi só sobre os homens pré-diluvianos. A ira de Deus foi também sobre a natureza pré-diluviana, o planeta pré-diluviano. Se foi unicamente uma questão de erro humano, crente que não podia namorar com ímpia, e aí foram lá, namorar e Deus puniu. Se fosse unicamente essa questão banal, porque nós vemos reflexo disso na natureza. Você já viu algum caso
alguma história de um crente que fornicou, foi lá e se deitou com uma pessoa não cristã, e aí o vasinho de planta da casa dele se transformou numa planta carnívora, e aí o cachorrinho dele se transformou num cachorro com asas, ou sei lá mais o que, ou se transformou num cachorro com chifres. Nós vemos que a natureza também, de alguma forma, tá? A palavra de Deus não entra em detalhes, ok? De alguma forma, a natureza também se corrompeu. E por conta dessa corrupção, cujos detalhes nós não temos, ela foi punida. Deus se irou também contra a natureza. Toda a carne, inclusive os animais. E toda a terra, incluindo a flora. Se o que houve foi unicamente uma falha moral humana, por que isso se refletiu na natureza? A teoria científica não consegue explicar. Por conta disso, jogam essa questão para escanteio. Agora, se você pergunta para alguém que acredite que esses filhos de Deus eram anjos caídos, que essas filhas dos homens eram simplesmente mulheres humanas, então você vai ter uma resposta bíblica. Para variar, é a teoria dos anjos caídos que oferece respostas bíblicas. É nela em que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não é no racionalismo da teoria septita. Não é no método histórico crítico ou histórico científico que eles usam, esse cientificismo metido a intelectualóide, materialista, quase que ateísta que eles utilizam. A origem certamente é ateísta. Então, quando nos perguntamos por que a natureza também foi alvo da ira de Deus no mundo pré-diluviano, quando nos perguntamos isso, a Bíblia explica a própria Bíblia dentro da teoria. Para mim é um fato, porque a Bíblia deixa claro que é um fato, acerca de anjos caídos. E como que ela explica isso? Números 13, em Números 13, no capítulo 13, no versículo 23 e 24. Nos versículos 23 e 24, nós lemos o seguinte: depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Essa passagem fala sobre aqueles 12 espias, né, que foram a Canaã ver, observar a terra e trazer informações a Moisés no acampamento hebreu. Eles foram e se depararam com uma terra repleta de gigantes. Né? Quando eles retornam, o relatório que eles passam é esse, que é uma terra repleta de gigantes, que aos olhos deles, eles, os hebreus, eram como gafanhotos, e aí tem toda aquela celeuma, né, que a gente conhece, onde só Caleb e Josué se posicionam ao lado de Moisés e trazem palavras de fé, de que eles entrariam naquela terra e a possuiriam, independente dos gigantes que ali estivessem. Mas esses 2 versículos, mais especificamente o versículo 23, ele mostra um aspecto muito interessante, que não haviam só gigantes humanoides naquela terra, não eram só seres gigantes. A natureza também estava modificada. A natureza também estava, portanto, corrompida.
Eles tiveram que tirar um cacho de uva em dupla. Eles tiveram que se posicionar em duplas para poderem trazer cachos de uva, de romã e de figo, amarrado num pau, né? Cada um segurava de um lado, o pau no meio com o cacho amarrado. Então eles trouxeram para o acampamento justamente para provar o que eles estavam dizendo, né? Eles não podiam trazer um gigante, então eles trouxeram um aspecto da natureza local que provasse aquilo que eles estariam dizendo. Então, vamos levar um pouco dessas frutas aqui para eles verem que a gente não está brincando. Agora eu pergunto, vocês já viram alguma vez um cacho de uva gigante? Já viram romãs gigantes? Já viram figos gigantes? Óbvio que não. Mas aqueles homens viram. Aqueles homens viram esses figos e essas uvas e essas romãs gigantes. E eram tão grandes e tão pesados que somente em duplas eles podiam trazer. Um cacho de uvas que a gente come assim, né? Pendura aqui e vai comendo, eles tiveram que se dividir em duplas para poder trazer. Era uma coisa absolutamente anormal o que eles presenciaram naquela natureza local ali do território de Canaã. Nisso vemos, portanto, uma reprise do que aconteceu no mundo pré-diluviano. A natureza também sendo corrompida juntamente com os homens. E lá nasceram gigantes. No mesmo período em que a natureza se corrompeu, nasceram gigantes. Aqui, a mesma coisa. Eles entram num território repleto de gigantes e encontram o que? Natureza corrompida. A explicação para esse fenômeno a Bíblia não nos fornece. Não sabemos o que acontecia ali para que a natureza também fosse modificada. Contudo, o simples fato de termos uma presença sobrenatural na história já possibilita, né, o fato. A presença de seres sobrenaturais, a presença de uma atuação, de uma força sobrenatural, possibilita plenamente termos essas anomalias. Agora, dentro da teoria setita, onde tudo é meramente biológico, materialista, físico, não existe explicação. Não existe explicação. Está entendendo? Eles admitem que aqui em números temos de fato cachos de uva anormais. E nós também. E embora eu não possa explicar como esses cachos foram produzidos, como se deu essa anomalia, eu sei que isso está diretamente ligado à presença desses anjos caídos junto aos homens. Eu não sei se essa relação tem algum impacto no meio ambiente, a simples relação tem algum impacto no meio ambiente. Eu não sei se isso é algum conhecimento que os anjos caídos transmitiram aos humanos com quem eles se relacionavam. Não sei se é algum tipo de interação que esses gigantes tinham no meio ambiente que produzia essas anomalias. Ou mesmo algum tipo de interação que esses anjos caídos tinham junto ao meio ambiente que produzia essas anomalias. Mas vocês percebem como a presença de seres sobrenaturais na história possibilita diversas hipóteses. Não nos deixa de boca calada. Não nos deixa sem ter o que dizer perante incoerências. Mas dentro da visão racionalista de que eram apenas homens, simples homens e simples mulheres
não há como você explicar nem a presença de gigantes originários dessas relações e muito menos as transformações, a corrupção sofrida pela natureza. Não tem como. Portanto, esse é mais um caso onde somente tendo um vislumbre desse caso, desse episódio, na teoria dos filhos de Deus, é que a Bíblia explica a própria Bíblia.